Olá pessoal, tudo tranquilo? Conforme prometido, vamos falar um pouquinho sobre nossa matéria de custo prova na semana que vem, ok? Então tá na tela de vocês aí um resuminho dos conceitos sobre a teoria, da disciplina, o significado dessas expressões e as fórmulas, tá? Não se prendam as fórmulas, que se for necessário, eu vou estar aplicando a prova para vocês no dia, eu passo para vocês em quadro, tá? Mas para vocês poderem resolver os exercícios, então eu coloquei elas aqui também, ok? Então vamos lá, deixa eu congelar aqui painéis para ficar mais fácil de vocês enxergarem. Tá, então o primeiro conceito que eu passei ali foi preço de venda, né? É o preço de venda que deseja praticar no mercado, você que escolhe qual é o preço de venda da mercadoria. A quantidade que vai ser vendida, então sempre quando se referir à quantidade, é a quantidade vendida que está sendo analisada no exercício, algo assim, tá? A receita total é o faturamento da empresa, ok? Então é a quantidade vendida vezes o preço, tá ali, ó. Escrevi meio rápido aqui agora para mostrar para vocês, lá me perdoem, vezes o preço de venda, tá? O custo total, coloquei as abreviações também aqui para vocês terem sempre noção correta, né? Receita total RT, custo total CT, tá? Então, o custo total é o custo da empresa, é a soma dos custos variáveis mais o fixo. É isso que está mostrando a fórmula aqui, ó. Custo variável mais o fixo. A anterior, que eu esqueci de comentar com vocês, a receita total é igual ao preço de venda, né? Vezes a quantidade vendida, é o faturamento da empresa. O custo variável é a soma de todos os custos variáveis, né? Tudo aquilo que a gente usa, no caso da nossa pizza, lá todos os ingredientes, né? As matérias-primas que nós estamos utilizando, tá? Tudo que é utilizado na fabricação daquele produto, ok? A fórmula do custo variável é o custo variável médio, quanto que custou uma unidade para ser fabricado, né? Aqueles insumos de uma unidade, vezes a quantidade de unidade que nós estamos vendendo, tá? O custo fixo são os custos que não envolvem a produção, né? Então não envolve, vou deixar isso aqui em negrito para vocês ficarem bem claro, ó, não envolve a produção da empresa, não tem relação, não tem relação com a quantidade produzida, tá? Então ele existe independente do que nós estamos produzindo. Se não produzir nada, nós vamos ter ele de qualquer forma, tá? Os custos médios, tudo que falar sobre custo médio, se tiver o ME depois, é o custo que está sendo analisado dividido pela quantidade, tá? Então, o conceito de médio nada mais é quanto aquele custo analisado custa por unidade. Então, eu quero saber uma unidade. Custo variável, médio, uma unidade. Custo fixo, médio, uma unidade. Então, o conceito de médio nada mais é do que eu pegar o total do custo que eu estou falando e dividir pela quantidade, bem simples, tá? Ok? Então está aqui para o custo fixo e para o custo variável. Tá? A margem de contribuição, MC, é a diferença entre o preço de venda e do custo variável médio de produção. Então a diferença do preço de venda é 10 e o custo variável é 6, R$4 é a minha margem de contribuição. A formulazinha, ó, margem de contribuição igual ao preço de venda menos o custo variável médio, ok? E por fim, aqui o ponto de equilíbrio é o momento de vendas em que a receita da quantidade total vendida, aquilo que eu estou faturando, é exatamente igual ao meu custo. Então eu não tenho lucro e não tenho prejuízo. Então essa é a quantidade do ponto de equilíbrio. Ela é calculada em quantidade e também posso calcular ela em faturamento. Basta multiplicar pelo preço de venda, tá? Perdão. E o lucro, finalmente, é o resultado final da análise, né? Ele pode ser prejuízo também, né? Em vez de ser positivo como um lucro, ele pode ser um resultado negativo também, tá? Nada mais é do que a minha receita total, o meu faturamento, menos o meu custo total, ok? Então tá indo esse arquivo para vocês aí, contendo esse resuminho. Daí vai ter os nossos exercícios. Eu fiz alguns exercícios para vocês treinarem, tá? Estou aqui numa planilha Excel, mas não é para vocês fazerem na planilha Excel, é para vocês fazerem na mão, para ver se vocês acertam, tá? Então eu fiz aqui 18 exercícios para vocês. Bem mais do que suficiente para a nossa prova, que vai ter 3, eu acredito, tá? Vou deixar maior um pouco aqui, para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Eu vou responder um de cada, tá? Para vocês. Então vamos lá. O primeiro exercício que tem ali, ó, número 1,
o primeiro exercício que nós temos aqui, o preço de venda desse produto é R$ 23,00, tá? Eu quero saber a quantidade, a receita total, o custo total, o custo variável, o custo fixo da empresa está informado, é R$ 37,00, tá? O custo fixo médio eu quero saber, o custo variável médio está sendo informado, que é 13, tá? O custo fixo é 37 e o custo variável médio é 13. Eu quero saber qual é a margem de contribuição, eu quero saber os dois pontos de equilíbrio em dinheiro e em quantidade. Tá? Então só tem 4 informações, tá? E eu quero saber todo o restante. Então vamos lá tentar verificar como é que faço. Preço de venda, eu consigo calcular a quantidade? Não. Para fazer a receita total, eu preciso da quantidade, só tenho o preço de venda. Para saber o custo total, eu preciso do custo fixo mais o variável. Só tem o custo fixo mais o variável, só tenho o fixo, ó. Só tenho 37. Então não adiantou, tá? Custo fixo médio, eu consigo calcular? Não consigo porque eu não tenho a quantidade, só tenho o custo fixo, tá? Daí aqui embaixo tem uma informação relevante, ó. Custo variável médio, uma unidade custou R$ 13,00. R$ 13,00 para ser fabricado. Se eu tivesse a quantidade total, eu conseguiria calcular, mas não tenho por enquanto. Tá? E daí está me pedindo aqui as minhas margens de contribuição. A margem de contribuição eu consigo, ó. Então o que é a fórmula da margem? Eu estou fazendo Excel, mas faço uma mão, por favor. A margem de contribuição é o meu preço de venda menos o meu custo variável médio. Então calculei, ó, minha margem de contribuição é R$10,00, ok? E está dizendo para mim aqui, ó, que o meu lucro é R$36.000, tá? Então já tem informação a mais para mim ali, para mim poder conseguir chegar em algum veredito, tá? Como é que eu vou saber quanto que é o meu ponto de equilíbrio? O meu ponto de equilíbrio é o meu custo fixo que eu tenho, R$37.000, está escrito no exercício, e eu vou dividir esse meu ponto de equilíbrio pela minha margem de contribuição. Então, se eu dividir o meu ponto de equilíbrio pela minha margem de contribuição, que é o dinheiro que está sobrando do preço de venda para o custo variável de 13, ó, então R$23,00 é o preço de venda e R$13,00 é o custo de fabricação, o variável, está sobrando 10. Então, cada unidade que eu vendo, me sobra 10, margem de contribuição. Então, se eu pegar o meu custo fixo de R$37.000 que eu tenho todo mês e dividir pela margem de contribuição, ou R$10, eu vou saber qual que é a minha quantidade, perdão, fiz no lugar errado, a minha quantidade necessária a ser produzida. Então, lá, ó, ponto de equilíbrio em quantidade é igual ao meu custo fixo dividido pela minha margem de contribuição. Eu preciso vender 3.700 unidades para eu ter um lucro zero. Nem lucro e nem prejuízo, ok? E quanto que é esse valor em faturamento? Muito simples, eu pego o total que eu preciso vender, 3.700 unidades, para mim não ter lucro e nem prejuízo, e multiplico ele pelo meu preço de venda, R$23,00. Eu vou ter o faturamento necessário para mim não ter lucro e nem prejuízo. Eu preciso vender R$85.100 para a empresa zerar, não ter lucro e nem prejuízo. É essa a informação que o ponto de equilíbrio nos dá, em quantidade e em valor financeiro, ok? O que mais que nós conseguimos calcular aí agora? Ó? Vamos tentar calcular a quantidade. Agora eu já tenho mais informações. Eu já sei que eu preciso 3.700 unidades para mim ter zero de lucro. Mas estava informando aqui, ó, que eu vou ter 36.000 de lucro. Então, agora eu consigo calcular a quantidade para ter R$36.000 de lucro. Como é que eu faço isso? Ó, eu já sei que 3.700 unidades é zero de lucro. Zero de lucro. Então, o que eu devo fazer? Eu vou pegar aqui, ó, o meu lucro, eu vou pegar o meu lucro e vou dividir pela minha margem de contribuição. Pela minha margem de contribuição, para saber quantas unidades eu preciso vender
para ter um lucro de 36 mil unidades. Está me dizendo que eu preciso de 3.600 unidades, tá? Para mim ter um lucro de 36 mil. Está sobrando R$10 por unidade, eu preciso 36 mil, tá? Eu produzo 3.600. Mas eu precisei de 3.700 unidades antes de eu ter lucro para me equilibrar a empresa. Então, qual é a quantidade que eu devo produzir? Eu devo produzir a quantidade de 3.700 para mim equilibrar a empresa, o ponto de equilíbrio, eu não ter lucro e nem prejuízo, e mais 3.600 para mim ter esse lucro aqui. Então, a fórmula aqui, ó, no Excel, vocês vão fazer na mão, tá? Vai ser mais 3.700 unidades. Então, eu devo fabricar 7.300 unidades. É as 3.700 para mim equilibrar a empresa, não ter lucro e nem prejuízo, e mais 3.600 para mim ter esse lucro aqui. Somando as duas, dá 7.300, tá? Porque foi dado o lucro no exercício. Por isso que eu calculei a quantidade a ser produzida, tá? Ótimo. Agora já tem a quantidade, facilitou nossa vida. Qual que é a receita total da empresa? Vai ser igual à quantidade que eu vou produzir para ter aquele lucro, vezes o preço de venda. Então, o meu faturamento vai ser R$ 167.900. Tá? Se eu faturar esse valor, eu vou ter R$ 36 mil de lucro. Tá? Já está me informando isso. Se eu vender só 3.700 e não 7.300, eu vou ter 0 de lucro. Tá? Cada unidade que eu vender a mais da 3.700, eu vou começar a obter R$10 de lucro por unidade. Então, se eu vender 3.600 a mais, eu vou ter 36 mil reais de lucro. Tá? Qual que é o custo total da empresa? O custo total da empresa é o custo variável mais o custo fixo. Eu ainda não tenho essa informação. Tá? O que eu tenho aqui agora? O custo variável eu consigo, porque agora eu tenho a quantidade. Então, qual que é o custo variável total? É igual ao custo variável médio de R$13 por unidade, vezes a quantidade total que eu estou produzindo de 7.300. Meu custo variável da empresa é R$ 94.900. R$ 94.900. R$13 por unidade produzida, vezes a quantidade que eu estou produzindo de 7.300. R$ 94.900. Ok? Ótimo. Agora eu tenho o custo fixo, que foi dado no exercício, e tenho o custo variável. Então, como é que eu calculo o meu custo total? É a soma dos dois, né? Se eu vim aqui, ó, qual que é o meu custo total? É o custo variável mais o custo fixo, tá? Então, eu vou lá no meu custo total, igual o meu custo variável mais o meu custo fixo. Repetindo pela quinta vez. Façam à mão, não é para vocês fazerem no Excel, ok? Tranquilo? Então, eu respondi a quantidade que eu devo produzir, eu respondi o faturamento, eu respondi o custo total, eu respondi o custo variável. O que está faltando? O fixo médio. Bem simples. O custo fixo médio, tudo que é médio, eu divido pela quantidade. É igual o meu custo fixo divididos pela quantidade que eu vou produzir de 7.300. R$ 5,07. Respondi qual que é a margem de contribuição, qual que é o ponto de equilíbrio em faturamento e o ponto de equilíbrio em quantidade. Vamos tirar uma prova real, ver se esse lucro aqui está certo? Qual que é a fórmula do lucro? É a minha receita total, menos o meu custo total, menos o meu custo variável, menos o meu custo fixo. Receita total, menos o custo variável, menos o custo fixo. Poderia ter feito direto. Receita total, menos custo total. É a mesma coisa, mesmo resultado. R$ 36 mil. Certinho, tá? Então, assistam o vídeo com calma, voltem o vídeo se for necessário, né? Para vocês entenderem o que eu fiz. E vocês têm mais 5 exercícios desse aqui para vocês responderem, tá? Eu vou zerar de novo aqui, ó.
deixar tudo em branco o que é para vocês fazerem, tá? Para vocês poderem conseguir fazer o exercício de maneira correta, tá? Todos os 6 exercícios aqui é a mesma metodologia, tá dando as mesmas informações e pedindo as mesmas coisas, tá? Agora essa outra bateria de exercício aqui embaixo tem outras informações e pedindo outras coisas, ó, não tem o lucro agora, tá pedindo lucro para vocês. Então o que que tem aqui? Aqui eu tenho o preço de venda e tenho a quantidade. Então quer saber a receita total, bem mais fácil, né? Igual a quantidade vendida vezes o preço de venda, faturamento total da empresa, R$ 47.600, tá? Custo total é a soma do fixo mais o variável. Não tem o variável ainda. Vamos para baixo. Custo fixo de 37 mil, custo fixo médio, quer saber? Bem simples, tudo que é médio eu divido pela quantidade. Então, é meu custo fixo dividido pela quantidade de 560. R$ 66,07, tá? Margem de contribuição. Para saber a margem de contribuição, eu preciso do preço de venda e do custo variável médio. Está aqui, os dois, bem simples. Igual ao meu preço de venda menos o meu custo variável médio. Está me sobrando 55 centavos por unidade vendida. Cada unidade que eu vendo, margem de contribuição, sobra R$ 55 para começar a pagar os custos fixos. Como que é a fórmula do ponto de equilíbrio? Bem tranquilo, tá tudo aqui na tela para nós. A fórmula do ponto de equilíbrio é o custo fixo da empresa, aquele que eu tenho todo mês, 37 mil, dividido pela minha margem de contribuição. Quantas unidades eu vou ter que vender, sobrando 55 em cada uma, para mim pagar os 37 mil reais. Coloquei de novo no lugar errado. É na quantidade. Igual o meu custo fixo, que eu tenho que pagar, dividido pela quantidade que está sobrando de cada unidade, pela minha margem de contribuição. Então eu preciso vender 672, ali arredondando 673 unidades, para mim atingir meu ponto de equilíbrio em unidades. Quanto que é o ponto de equilíbrio em reais? Basta multiplicar as unidades vezes o preço de venda. Então, o faturamento que eu tenho que ter para mim não ter nem lucro e nem prejuízo é de 57 mil reais. Tá? Esse é a continha. Ó, 85 do preço de venda divididos... Espera um pouquinho. 55 do preço de venda vezes a quantidade do ponto de equilíbrio. Tá? E o ponto de equilíbrio, eu peguei o meu custo fixo e dividi pela margem de contribuição. Tá? Então, já estou vendo que um problema aqui, antes de calcular o meu lucro. Eu preciso 672 unidades para atingir o ponto de equilíbrio, para mim não ter prejuízo. E eu estou vendo aqui que nós estamos vendendo 560. Então, esse exercício, com certeza, o meu lucro vai ser um prejuízo. Vamos lá calcular? Como é que eu calculo o lucro? Igual minha receita de 47 menos o meu custo fixo menos o meu custo variável. Cadê meu custo variável? Eu não calculei meu custo variável ainda. Espere um pouquinho. Vamos voltar à fórmula aqui. Tá? Vou apagar ela. Não vou fazer já. Tá faltando responder algumas coisas aqui ainda. Ó. Qual que é o custo variável da empresa? É igual a quantidade vezes o custo variável médio. Ó, preciso de R$ 16.800 para mim pagar os custos de produção de 560 unidades, tá? Mais o custo fixo. Então, o custo total vai ser igual ao custo fixo mais o meu custo variável. Ó, já estou vendo lá que o custo total foi 53 e a receita foi 47. Então, vai dar um prejuízo. O prejuízo vai ser igual aqui a minha receita total menos meu custo total. Ó, negativo. Deu um prejuízo de R$ 6.700 esse exercício. Então, vocês vão ter 6 exercícios desse com a mesma metodologia. Tá pedindo lucro para vocês e tá dando o custo variável e o preço. É os mais fáceis que tem de responder. Tá? Vou estar apagando aqui de novo, tá? Para vocês.
tá? Para vocês poderem responder. Então tem seis exercícios dessa metodologia. E coloquei mais 6 aqui agora de outra metodologia com outras informações pedindo outras situações, tá? Então o que nós temos aqui? Aqui nós temos o preço de venda e temos a quantidade também. Então a minha receita total é bem tranquilo. É a quantidade vezes o meu preço de venda, deu o meu faturamento. O meu custo total eu não consigo ainda, ó, porque aqui me deu o custo variável total, mas eu não tenho o fixo total. Então eu ainda não consigo responder esses dois, tá? Vamos descer. Ó, agora eu tenho o custo fixo médio. Se eu tenho o custo fixo médio por unidade e eu tenho a quantidade que é de 700 unidades, basta eu multiplicar que eu encontro o custo fixo total da empresa. Então vai ser igual o meu custo fixo médio por unidade vezes o total de unidades vendidas. Então o meu custo fixo da empresa agora, já descobri, é R$ 24.500 por mês. Todo mês eu vou ter essa despesa independente da quantidade produzida, tá? Qual que vai ser meu custo total? Agora eu consigo calcular, ó. O custo total é o custo variável mais o custo fixo, 24 mil. Meu custo total é 74.500, ó. Tô quase no limite aqui, tô tendo um lucrinho bem pequeno, já tô vendo aqui, por aqui, mesmo sem calcular o resto, tá? Qual que é o meu custo variável médio por unidade? Eu tenho o total, basta eu dividir pela quantidade. Todo médio eu divido pela quantidade. Igual ao meu custo variável dividido pela quantidade vendida de 700 unidades. Então, cada uma dessas unidades que eu estou vendendo por 110 está me custando fabricar R$ 71,43 e mais o custo fixo de R$ 24.500 por mês, tá? Margem de contribuição, eu tenho o preço de venda e tenho o custo variável, basta eu diminuir um pelo outro. A minha margem de contribuição é o preço de venda de 110 menos o custo variável de 71,43, R$ 38,57. Cada unidade que eu vendo por 110 sobra R$ 38,57 para mim começar a pagar os custos fixos, né? Então, qual é o ponto de equilíbrio? Quantas unidades sobrando R$ 38,57 eu preciso vender para pagar os 24.500? Basta eu dividir o 24.500 do custo fixo pelo 38,57. Tá, então vamos lá, agora vamos fazer no lugar certo aqui, ó. Igual ao 24.500 no meu custo fixo dividido pela minha margem de contribuição. Preciso vender 336 unidades arredondando, tá? 336 unidades aí vezes o meu preço de venda, eu vou descobrir qual que é o faturamento que eu devo ter para mim atingir o meu ponto de equilíbrio. Então, se eu faturar R$ 69.870, eu vou atingir zero de lucro, nem lucro e nem prejuízo. E na atualidade aqui com 700 unidades, eu estou faturando 77. Então, eu estou no limite do meu lucro ali, ó. Estou tendo um lucro bem pequenininho, já sei disso. Vamos calcular ele? Fórmula do lucro é igual a receita total menos, poderia ser o custo total direto, mas vou colocar separado conforme a fórmula, menos o custo variável, menos o custo fixo. Sobrou R$ 2.500 de lucro. Ó, a diferença da receita para o meu custo total. Ok? Tranquilo? Entenderam? Isso aqui é a terceira metodologia, tá? O arquivo que eu vou estar encaminhando para vocês vai estar no Class e vai estar aí no WhatsApp de vocês já já. É um arquivo que tem 3 pastas, tá? Tem os conceitos na primeira, tem os exercícios na segunda, tá? 3 baterias de exercícios para vocês responderem e tem eles respondidos aqui atrás, na terceira aba, tá? Mas, por favor, o objetivo é vocês treinarem. Então, respondam, tá? A caneta e daí só confirem aqui no Excel, ver se está correto, se está tudo ok, sem problema nenhum. Beleza? Bom final de semana para vocês, se divirtam na medida do possível, se conseguirem o tempo de resolver o exercício, ótimo. Boa noite e até semana que vem.